Olá, sou a Sofia. No dia em que me mudei para a minha primeira casa, a minha mãe deu-me um estalo. Não pelo que fiz, mas pelo que recusei. Ela queria que eu entregasse as minhas poupanças de 140 mil euros para financiar a lua de mel da minha irmã nas Maldivas. Depois, organizaram uma festa para me envergonhar. Cancelaram-na pelas minhas costas, espalharam e-mails falsos, forjaram mensagens e levaram-me a tribunal. Tudo porque eu disse não. Mas pior do que a traição foi a orquestração silenciosa, a forma como sorriram enquanto vendiam o meu valor a portas fechadas. Agora pergunto-vos, o que fariam se a vossa família vos castigasse por escolherdes a vós próprios? Se esta história vos parece familiar, deem um gosto, partilhem os vossos pensamentos abaixo. E não se esqueçam de subscrever para a verdade completa. As paredes estavam nuas, os móveis esparsos, mas para mim esta casa era perfeita. Era minha. Minha depois de 3 anos a trabalhar em turnos tardios, a saltar férias, a dizer não a coisas que não podia pagar, apenas para dizer sim a isto, a minha primeira casa. Um modesto bangalô de 2 quartos em West Charleston, com soalho rangente e limoeiros no quintal. Não era muito para alguns, mas para mim era tudo. Eu tinha construído tudo sozinha e, por um momento, permaneci no brilho tranquilo do sol do início da noite, deixando o orgulho assentar no meu peito como chá quente. Então a campainha tocou e não parou. Eu tinha convidado alguns amigos próximos à minha colega de trabalho, a Isabel e o Pedro, o meu namorado de 2 anos. Nada de grandioso, apenas uma pequena reunião com vinho de caixa-quiches, congeladas e cadeiras dobráveis desencontradas. Mas as pessoas que entraram pela porta não eram as que eu tinha contactado. Havia primos que não via desde o funeral do meu tio, alguns vizinhos da minha rua de infância, e até a minha antiga professora de geometria do ensino secundário. E todos cumprimentavam uma pessoa como se fosse a convidada de honra, a minha mãe, a Laura. A Laura flutuava pela minha nova casa como se fosse dela, abraçando pessoas, guiando-as para o frigorífico. Sorrindo aquele sorriso de político, aquele que nunca chegava aos olhos. Ela usava um vestido rosa claro e um colar de ouro que eu nunca tinha visto antes. Ao lado dela, a Daniela agarrava um mimosa como uma estrela de cinema numa conferência de imprensa. A minha irmã, mais nova, parecia deslocada como se pertencesse a um brunch em Malibu, não a uma casa de início de vida na Carolina do Sul. Mãe, disse eu cuidadosamente puxando-a para o corredor. O que está a acontecer? Ah, querida, disse ela com uma risada falsa, dando-me um tapinha no ombro, como se eu fosse uma criança que tinha perguntado por que o céu era azul. Trabalhaste tanto, pensei que merecias uma verdadeira celebração. Apenas enviei alguns convites. Alguns, o lugar estava lotado ombro a ombro. Mal conseguia reconhecer a minha própria casa sob todo o barulho. Devias ter me avisado, murmurei. O sorriso dela desvaneceu-se um pouco. De nada. E então ela bateu o copo de vinho com a borda da pulseira. Todos se calaram. Gostaria de fazer um brinde rápido, disse a Laura, levantando a voz, o suficiente para encher a sala. Olhei para o Pedro, que estava perto das janelas, as mãos nos bolsos, dando-me aquele olhar de estás bem. Assenti quase imperceptivelmente. A Sofia, começou a minha mãe, a minha filha forte e bonita que finalmente se mudou para um lugar seu comprado por ela, corrigi eu em voz baixa. Mas ela continuou, depois de muitos anos de trabalho árduo, estamos todos tão orgulhosos de ti. O teu pai e eu sempre soubemos que farias algo de ti. Aplausos educados alguns, parabéns murmurados. Então veio a mudança. E como mãe, continuou ela, dá-me tanta alegria apoiar as minhas 2 filhas nas suas jornadas. Então, depois de alguma ponderação, o teu pai e eu decidimos dar a Daniela os restantes 40 mil euros do fundo de casamento da Sofia para ajudar com a sua lua de mel nas Maldivas. A sala ficou em silêncio. A minha primeira reação foi rir. Eu realmente ri porque aquilo tinha que ser uma piada certo. Eu percorri a multidão com os olhos. Ninguém riu comigo. Desculpe o quê? Disse eu, alto o suficiente para toda a sala ouvir. A minha mãe sorriu gentilmente, como se eu estivesse a exagerar. Não precisas disso agora, querida. E o casamento da Daniela está a chegar rápido. Ela e o Nuno querem começar o casamento com uma bela memória. Esse dinheiro é meu, retruquei. Tu e o pai deram-mo há 3 anos. Está na minha conta pessoal. Tecnicamente, interrompeu a Daniela, sempre foi destinado a um casamento. Se não o estás a usar, virei-me para ela. Gastaste o teu fundo universitário, o teu empréstimo de startup e agora queres o meu também. Estás a falar a sério. Os lábios da Daniela curvaram-se. Talvez se não fosses tão rígida em relação a tudo, entenderias o que é generosidade. Senti o calor subir pelo meu pescoço. As minhas mãos tremiam. Eu podia ouvir sussurros ao meu redor, colegas de trabalho e família, estranhos a assistir a tudo como se fosse um reality show. Eu ganhei esse dinheiro, orçamentei cada tostão, até planeio usar parte dele para um adiantamento. Achas que pode simplesmente pegá-lo?
A voz da minha mãe baixou um tom. Não faças uma cena, Sofia. Já fizeste isso por mim, retruquei. E então aconteceu. A Laura deu um passo à frente e deu-me um estalo. Um golpe forte e de mão cheia na minha bochecha. O tipo de estalo que sentes antes de ouvires o tipo que silencia uma sala. A minha cabeça virou-se para o lado. Copos tilintaram em algum lugar atrás de mim. Toquei na minha bochecha não por dor, mas por descrença. Acabei, disse eu com a voz baixa. Não tens o direito de me bater e de me roubar e fingir que é amor. Ninguém se mexeu. Nem a Daniela, nem o meu pai, que estava em silêncio perto da parte de trás como uma sombra, nem mesmo o empregado que acabava de colocar um tabuleiro de cogumelos recheados. Mas alguém se mexeu. Uma mulher perto do bar tirou o telemóvel. Vi a sua boca murmurar as palavras agressão para o alto-falante. Um momento depois ela olhou para mim e assentiu. As sirenes não demoraram. O rosto da minha mãe empalideceu. Eu não me encolhi, eu não pedi desculpa. E quando as luzes vermelhas e azuis se refletiram através da janela da minha sala, eu também não me escondi. A viagem para a esquadra não foi longa, mas pareceu interminável. O carro patrulha cheirava a antisséptico e a tapetes de borracha. O agente não falou muito, apenas instruções suaves e um olhar ocasional no retrovisor. Eu estava imóvel, a minha bochecha ainda quente da picada. O eco dela pulsava mais fundo que a pele. As minhas palmas estavam planas no meu colo, segurando o tremor. Em algum lugar entre a mão da minha mãe e as luzes piscando algo fundamental, tinha mudado e eu podia senti-lo arrachar dentro de mim a cada luz vermelha que passávamos. Uma vez dentro da esquadra, ofereceram-me água e um lenço. Recusei ambos. Eu não estava a chorar ainda não. O agente que recolheu a minha declaração, o detetive Renato, era de fala mansa e surpreendentemente gentil. Ele não me tratou como uma filha dramática ou uma bagunça emocional. Ele ouviu atentamente quando eu lhe disse que ela me tinha esbofeteado depois de anunciar que estava a pegar o meu fundo de casamento e ia dá-lo à minha irmã para uma lua de mel de luxo. Ele piscou apenas uma vez. Sentiu-se fisicamente em perigo. Não naquele momento, disse eu, mas senti-me humilhada. Não foi apenas o estalo, foi a armadilha. Ele assentiu. Quer apresentar queixa? Hesitei, não porque não quisesse, mas porque uma parte de mim ainda não conseguia acreditar que aquilo era real. Mas depois lembrei-me do sorriso da Daniela, da forma como o meu pai não disse nada, da forma como a voz da minha mãe se curvou em torno da palavra egoísta, como se a tivesse praticado. Sim, quero. Assinei o relatório, peguei uma cópia e perguntei se precisava de fazer mais alguma coisa por agora. Não, disse o Renato. Vamos emitir uma intimação. Ela terá de comparecer em tribunal. Saí da esquadra um pouco antes das 19h30. O sol já tinha ido embora, mas o calor agarrava-se ao pavimento. O Pedro não estava lá fora. Eu não lhe tinha pedido para vir. Precisava de fazer isto sozinha. Conduzi para casa em silêncio. A minha casa, ainda estava cheia de lixo da festa, copos de plástico, meio cheios guardanapos amarrotados nos parapeitos das janelas, a marca do salto de alguém no meu tapete branco da entrada. O meu estômago embrulhou-se enquanto olhava ao redor. Eu nem sequer consegui celebrar. Sentei-me na beira da minha cama e finalmente peguei no meu telemóvel. 37 mensagens perdidas, 9 mensagens de voz, dezenas de notificações. Abri o primeiro tópico, o chat de grupo da família. Sofia, envergonhaste-te. Não precisavas de fazer uma cena. Ela é a tua mãe, tem algum respeito. Ela não o fez por mal. A Daniela, claro, permaneceu em silêncio no chat. O seu trabalho é sempre nos bastidores. Desloquei-me através de capturas de ecrã. Estavam a partilhar fotos desfocadas minhas de braços levantados, o rosto distorcido em choque. Sem contexto, apenas prova visual para apoiar qualquer ficção que decidissem acreditar. Então vi a publicação. Uma prima alguém com quem eu não falava há mais de um ano partilhou uma nota no Facebook. Algumas pessoas pensam que são melhores que o resto de nós, mas desrespeitar a própria mãe na frente de amigos, não me importa o quão independente és isso, é de mau gosto. Centenas de gostos, alguns da família, alguns amigos de amigos, alguns que eu nem sequer reconhecia. Eles estavam a construir a narrativa antes mesmo de eu sair da esquadra, e eles não tinham terminado. Por volta das 21h, recebi uma mensagem de uma antiga cliente, a Judith Mendes, chefe de uma organização sem fins lucrativos, com a qual eu tinha trabalhado numa campanha de marketing há 2 anos. Olá, Sofia, espero que esteja tudo bem. Só queria avisar que vamos pausar o lançamento da campanha de outono até novo aviso. Ouvi algumas coisas e bem acho que devemos dar algum espaço. Reli 5 vezes. Pausar o lançamento. Ouvi algumas coisas. Abri o meu e-mail, passei por spams, newsletters e recibos até encontrar uma nova cadeia de e-mails com o título Repotenciais Preocupações Comportamentais, FAI. Tinha sido encaminhado por alguém chamado Clara, uma amiga da faculdade da Daniela e uma fofoqueira notória.
Nele, a Daniela tinha anexado um resumo de 3 frases da minha instabilidade emocional, referindo-se a um antigo rumor de quando eu tinha 21 anos e estava a lutar contra a ansiedade induzida pelo estresse. Ela disse que estava preocupada com a minha aptidão mental e sugeriu que talvez os clientes devessem ser alertados para a sua própria proteção. Senti os meus pulmões colapsarem um pouco. Ela tinha ido por ali não apenas a estranhos, mas à minha subsistência. Sentei-me na ilha da cozinha a olhar para o ecrã enquanto os minutos passavam e finalmente fechei o computador portátil. Não gritei, não chorei. Não liguei para o Pedro, nem para a Isabel, nem mesmo para a Carlota, a minha amiga advogada. Apenas sussurrei para o nada. Então é este o jogo. Porque não era sobre o dinheiro, nem sequer era sobre a lua de mel da Daniela ou a festa de inauguração. Era sobre controlo, sobre quebrar-me de uma forma que os fizesse parecer justificados. A minha mãe deu-me um estalo uma vez. A Daniela estava a planear garantir que o mundo me esbofeteasse repetidamente até que eu parasse de me levantar. Mas ela tinha calculado mal, eu não desmorono. Não em silêncio, não na escuridão. E certamente não para o conforto das pessoas que acenderam o fogo e depois perguntaram por que estava quente. Eles não queriam apenas o meu dinheiro, eles queriam arruinar a razão pela qual eu o ganhava. Mal dormi. Continuava a repetir cada palavra, cada olhar, cada sussurro da noite anterior. A certa altura, por volta das 3h30 da manhã, mudei-me do sofá para a cama, mas nunca fechei os olhos. Olhei para o teto até que a luz do sol começou a escoar pelas persianas. Pensei que se eu ficasse suficientemente imóvel, o caos desapareceria. Mas não desapareceu. Apenas assumiu uma nova forma. Às 8, eu estava na mesa da cozinha a beber uma caneca de café amargo quando o meu telefone vibrou. Pedro, precisamos de conversar. Agora. Congelei. Não tínhamos falado desde a festa. Ele tinha saído em silêncio, o rosto ilegível, as mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco. O tipo de silêncio que não se quebra assenta. Olhei para a sua mensagem, o meu polegar pairando sobre a resposta. Então digitei. Vem cá, Pedro, acho que devias vir para aqui. Fui pra lá sem pentear o cabelo ainda, a usar as mesmas roupas de ontem, sem maquilhagem, sem armadura. Apenas eu crua e despojada como alguém que tinha sido atropelada por um carro, mas continuou a andar porque ninguém parou para verificar se estava bem. O apartamento dele estava quieto e escuro, as cortinas corridas como se ele não as tivesse tocado desde a noite anterior. Ele abriu a porta e depois afastou-se sem uma palavra. Entrei. Na mesa de centro estava o seu computador portátil, aberto, um ficheiro exibido no meio do ecrã, prova para PDF. Eu não perguntei, não me sentei, apenas olhei. Ele apontou para ele. Alguém enviou isto para mim por e-mail por volta das 2 da manhã de uma conta anônima. Ele hesitou, esfregando a nuca. A tua mãe e a tua irmã estavam em CC. Nenhuma mensagem, apenas isto. Aproximei-me e o meu estômago apertou antes mesmo de ver o que estava no ecrã. Lá estava eu, ou pelo menos alguém que se parecia comigo, encostada a um homem que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Em algumas eram fotos de clubes desfocadas, noutras selfies posadas no quarto. O meu rosto estava claramente editado mal. A iluminação não combinava, os decotes estavam errados. Uma foto tinha-me a segurar um copo de vinho tinto com 2 mãos direitas. Dei um suspiro que era mais uma meia risada. Estás a brincar, são ridículas. Eu sei, disse o Pedro, mas eles enviaram-nas, completei por ele. E tu duvidaste? Ele olhou para cima bruscamente. Eu não duvidei nem por um segundo, mas eu precisava que visses o que eles estão a fazer. Sentei-me as minhas pernas demasiado trêmulas para manter a minha raiva de pé. Eles querem fazer parecer que sou infiel para que eu pareça instável, uma mentirosa, uma manipuladora. Ele assentiu lentamente. Eles querem destruir tudo à tua volta. A tua carreira, a tua reputação, nós. Não falei, não precisava. O silêncio entre nós era pesado o suficiente para dizer o que as palavras não podiam. Isto não era sobre uma discussão, era uma campanha. Coordenada, calculada, cobarde. A Daniela é quem impulsionou isto, disse eu finalmente. A minha mãe pode ter me batido, mas a Daniela está a esfaquear-me pelas costas. O Pedro esfregou o rosto, os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Como é que se luta contra algo assim? Levantei-me. Não te defendes, atacas a mentira. Ele deu-me um olhar demorado. Tens a certeza de que queres fazer isto. Eles são a tua família. Não, disse eu com a voz firme. Eles são apenas pessoas com quem eu costumava partilhar um teto. Ele não respondeu, não precisava. Quando cheguei à casa, não tirei os sapatos. Fui direta para o meu escritório em casa e abri uma antiga cadeia de e-mails de uma analista de cibersegurança chamada Catarina Silva. Eu tinha a conhecido há 1 ano num evento de tecnologia onde fiz um workshop de branding. Ela uma vez disse-me, se alguém mexer com a tua identidade digital, eu saberei em 1 hora. Digitei, Catarina, preciso da tua ajuda. Alguém está a tentar arruinar-me com fotos falsas. Estás disponível?
A resposta chegou em 2 minutos. Sempre. Envia-me tudo. Vou rastrear o IP. Se pensavam que isto era anônimo, escolheram o alvo errado. Anexei o ficheiro, cada captura de ecrã e uma foto do cabeçalho do e-mail. Depois recostei-me e deixei o ecrã brilhar no meu rosto. Isto não era apenas sobre lutar. Era sobre fazê-los arrependerem-se de me terem escolhido para me silenciar. Eles não sabiam que por cada movimento sujo que faziam, eu tinha recibos provas memória precisão. E se eles estavam dispostos a falsificar a minha vida amorosa, o que falsificariam a seguir? Nem sequer fechei o computador portátil depois de enviar tudo para a Catarina. Apenas fiquei ali sentada a olhar para o ecrã, o coração a bater devagar, mais forte. O meu café tinha arrefecido. A luz lá fora mudara de dourada para cinzenta. Mais um dia a mesma guerra, mas desta vez eu também tinha armas. 1 hora depois o Pedro apareceu. Não bateu a porta. Eu tinha deixado a porta ligeiramente aberta como um convite silencioso para reforço. Não conversamos no início. Ele colocou as chaves no balcão, assentiu uma vez e depois sentou-se à minha frente na mesa de jantar, onde arrastei toda a minha vida digital para pilhas de ficheiros e gravações de ecrã. Revisamos tudo novamente, metadados, cabeçalhos, até o nome de contacto salvo do e-mail anônimo que tinha enviado as fotos. A Catarina já tinha respondido. Catarina, esse IP é de um ISP em Charleston registrado numa pequena conta de alojamento de empresas. Adivinha quem é o proprietário? Deixa-me adivinhar, disse eu em voz alta, metade para o Pedro, metade para mim mesma. Daniela. Mais do que isso, murmurou o Pedro segurando o telemóvel. A Catarina fez um cruzamento do IP com alguma atividade de domínio. Está conectado ao servidor de e-mail da boutique dela. Ele tocou no ecrã e mostrou-me uma sequência de registros de back-end, carimbos de data-hora de login, envios de formulários e, o mais condenatório, uma lista de contas fictícias. Uma destacou-se, Alma Secreta Rosa. Foi usada para configurar um perfil falso no Instagram com fotos roubadas de blogs de estilo de vida aleatórios, alegando ser um homem chamado Thiago P., que, claro, supostamente me andava a ver há meses. E piora, acrescentou o Pedro, o rosto tenso. Ela usou essa conta para me enviar mensagens, flertando como se não pudesse ser honesta, como se tivesses demasiado medo de me deixar. Ele empurrou o telemóvel para a mesa. Li as mensagens. Linhas constrangedoras como ela fala de ti o tempo todo, mas precisa de mais e disse que se sente presa e eu sou o único que percebe. Era uma sabotagem desajeitada de nível de escola secundária, mas a intenção era cirúrgica. Levantei os olhos. Ela não está apenas a tentar difamar-me, está a tentar separar-me de qualquer pessoa que me proteja. O Pedro assentiu lentamente. E ela não vai parar. Ele recostou-se na cadeira, a mesma que ele me ajudou a montar, quando ainda estávamos a montar móveis da IKEA neste apartamento, semanas antes de se tornar um campo de batalha. Ele parecia mais velho hoje, não cansado, apenas exausto. Eu amo-te, disse ele com a voz baixa, mas preciso de dizer algo. Tudo isto a tua família. É veneno. E eu não sei se consigo caminhar para um futuro onde a tua mãe e a tua irmã ainda têm as chaves do teu passado. Ele não estava a ameaçar, ele estava apenas a dizer a verdade. Eu não chorei, não implorei para que ele entendesse, porque eu já entendia. Respirei fundo. Eles não têm mais chaves, não para mim, não depois disto. Ele soltou algo entre um suspiro e um suspiro de alívio. Vou ligar-lhes, disse eu pegando no telemóvel. Chega de esperar, chega de deixá-los falar primeiro. Nada de mensagens, disse ele suavemente. Grava ou melhor mensagem de voz. Mantém o teu poder. Assenti. Liguei a gravação. A minha voz, quando saiu, não era trêmula. Era fria medida controlada. Olá, Daniela. Eu sei exatamente o que tens andado a fazer. Eu sei sobre a conta falsa, os e-mails, as mentiras editadas. Sei que usaste o domínio da tua boutique para iniciar sessão e enviar mensagens ao meu namorado, fingindo ser alguém com quem eu te traí. Tenho tudo rastreado, documentado e arquivado. Então aqui está o teu único aviso para agora, ou da próxima vez que ouvires a minha voz será num tribunal. Terminei a gravação e enviei-a sem hesitação. O Pedro observou-me de perto. Achas que ela vai parar? Não respondi, mas vou certificar-me de que mais alguém a faça parar. O sol já tinha desaparecido das janelas e um silêncio invadiu o apartamento. Um silêncio diferente da noite anterior. Este não era de luto, era de estratégia. Desliguei o telemóvel e entrei no quarto. Tirei um caderno da gaveta da minha mesa de cabeceira. Era algo que eu não tocava há algum tempo, um Moleskine preto gasto nos cantos. Dentro havia páginas de notas, afirmações, ideias dispersas para umas memórias que eu nunca acreditei que precisaria. Mas agora precisava. Virei para uma página em branco e escrevi. Eles contam a história deles mais alto. Eu vou escrever a minha mais nítida. Abaixo disso, listei cada ação, cada data, cada mensagem, cada mentira. A Daniela pensava que era esperta.
A minha mãe pensava que eu era fraca, mas eles não sabiam que eu fui treinada para construir narrativas. E esta seria a prova de bala, porque a verdade não pede permissão, apenas atinge com mais força quando finalmente chega. A batida veio à 13h. Não era forte nem urgente, apenas o tipo que diz: "Não nos importamos, se estás pronta, abre." Saí para o corredor e encontrei um homem de blazer cinzento segurando uma prancheta e um pesado envelope branco. O seu crachá dizia Correio Certificado. Os seus olhos não se demoraram. "Sofia Costa, certo, assine aqui, por favor." Assinei. Ele entregou-me o envelope e saiu sem mais uma palavra. No momento em que vi o remetente Sorrel e Brant S.A., o meu estômago afundou. Não precisei de abri-lo para saber o que era, mas abri-o de qualquer forma. Dentro estava um processo judicial movido pelos meus próprios pais. Fiquei na porta relendo as palavras, como se a repetição pudesse mudar o significado. Queixosos Armando e Laura Costa. Ré Sofia Costa. A acusação, mau uso de bens de fundos fiduciários geridos pela família. Eles chamaram-lhe mau uso. Disseram que os 40.000 euros do fundo de casamento que eu tinha usado para a entrada da minha casa não tinham sido totalmente libertados e eram destinados a fins familiares, não a lucros pessoais. Alegaram que eu agi em excesso, demonstrei direito e recusei uma redistribuição razoável no interesse da equidade familiar. Deixei o envelope cair na bancada da cozinha como se me tivesse queimado. O nome da Daniela estava salpicado pelo processo não como coqueixosa, mas como justificação. Ela merecia apoio, era a próxima na linha para casar e estava atualmente a enfrentar uma significativa pressão financeira devido aos seus riscos empresariais. Quase ri. E então vi na terceira página, anexado a um apêndice autenticado, a assinatura do meu pai, Armando Costa. O meu pai, o homem que nunca levantava a voz, que costumava carregar-me aos ombros na feira estadual, que permaneceu em silêncio quando a minha mãe me deu um estalo na minha festa de inauguração. Ele não permaneceu em silêncio mais. Ele tinha assinado algo. Quebrou-me então, mas não me estilhaçou. Cristalizou-se frio, afiado. Não chorei. Sentei-me. Tirei uma foto do documento e enviei uma mensagem a uma pessoa, Carlota Urgente. Eles apresentaram queixa. 15 minutos depois, eu estava no seu escritório, uma suíte no 3º andar, na Meeting Street, aninhada entre um escritório de advocacia de imigração e um estúdio de pilates. A Carlota Sorrel tinha 43 anos, era inabalável e imperturbável. Usava batom vermelho como armadura e mantinha as unhas curtas e limpas. Não ofereceu simpatia quando cheguei, ofereceu café e uma caneta. "Vamos ver o que eles têm", disse ela, folheando a queixa com a graça de um cirurgião. Observei as suas sobrancelhas erguerem-se ligeiramente na formulação. Eles estão a apostar na pressão emocional, não no mérito legal. Não há nenhuma cláusula na tua conta que torne isto um fundo fiduciário gerido. É teu. Ela fechou o ficheiro. Eles não têm um caso. Então por que é que apresentaram a queixa? A Carlota olhou-me nos olhos. Porque querem um palco, não justiça. Querem que pareças a vilã e os documentos do tribunal são públicos. Assenti lentamente. Então e agora? Agora vamos mostrar-lhes o que acontece quando a vilã conhece a lei. Saí do seu escritório com um plano e uma pasta de documentação e instruções. Mas, ao sair para a calçada, senti o peso assentar novamente. Não por causa do tribunal, mas por causa da assinatura. O meu pai não se limitou a ficar para trás desta vez. Ele deu um passo à frente, colocou tinta no papel e escolheu um lado, e não era o meu. Não fui para casa imediatamente. Parei num banco tranquilo no Colonial Lake Park, sentei-me debaixo de um grande carvalho e olhei para a cópia da sua assinatura até as letras ficarem borradas. As minhas mãos não tremiam, mas senti algo dentro de mim esvaziar. Costumava pensar que a pior coisa que um pai podia fazer era trair-te em voz alta. Agora sabia que a pior coisa era a traição vestida de calma. Finalmente cheguei a casa por volta das 14 horas. Mudei para roupas macias, prendi o cabelo e peguei em tudo o que tinha extratos bancários, e-mails, capturas de ecrã datadas, de todas as comunicações e até cartões de aniversário de infância que mencionavam o fundo como um presente. Depois adicionei as fotos falsas, a difamação do chat de grupo, as mensagens que a Daniela tinha enviado ao Pedro fingindo ser o meu amante secreto. Isto já não era apenas sobre um estalo ou uma festa, ou mesmo um valor em dinheiro. Era sobre controlo. Eles queriam o meu silêncio e, quando não o conseguiram, quiseram a minha identidade. E agora queriam a minha casa. Mas tinham escolhido a mulher errada. A pressão não tinha diminuído desde domingo, mas agora não eram apenas processos e fotos falsas. Agora era algo novo, mais subtil, mais insidioso. Não me atingiu de uma vez. Infiltrou-se como um mau cheiro, algo estranho que não consegues identificar até que esteja em todo o lado. Começou na terça-feira de manhã. Eu estava a beber um café morno e a verificar os e-mails,
quando recebi uma mensagem da Marta, uma antiga amiga da faculdade que não via há mais de 1 ano. Marta, olá, espero que esteja tudo bem. Recebemos a sua mensagem de cancelamento. Não queríamos incomodar, desculpe não termos entrado em contato antes. Cancelamento, percorri a minha pasta de e-mails enviados. Nada. Nenhuma mensagem de cancelamento. Eu não tinha cancelado nada. Eu nem sequer tinha planeado fazê-lo. Digitei uma resposta rápida. Eu, que cancelamento, não enviei nada. 2 minutos depois, outro toque, desta vez da minha antiga chefe, a Helena. Helena, ouvi falar do cancelamento da festa. Só queria dizer que espero que esteja a aguentar-se bem. Diga-nos se podemos ajudar. A 5ª mensagem percebi. Alguém tinha me imitado novamente. Mas desta vez não forjaram mentiras para me arruinar em privado, forjaram a minha voz. Iniciei sessão no meu e-mail de trabalho. Nada lá. Mas quando pesquisei o meu nome na pesquisa pública do Gmail, um segundo endereço apareceu. sofia.costaeventos@gmail.com. Eu não criei aquilo e, com certeza, não escrevi o e-mail que ele enviou. Assunto: cancelamento de festa. Agradeço a compreensão. Queridos amigos, devido a assuntos familiares imprevistos e a um grande esforço emocional, decidi cancelar a celebração de inauguração. Agradeço a vossa gentileza e compreensão durante este momento tão pessoal. Com os melhores cumprimentos, Sofia. A ousadia. Queriam que as pessoas acreditassem que eu tinha desmoronado, que não conseguia lidar com isso, que tinha algo a esconder, que era fraca. Mas isso nem era o pior. Às 11h47, a Carlota ligou. Acabei de receber algo que precisas de ver, disse ela. Verifica o teu e-mail. Encaminhei-o. Era um ficheiro PDF, um orçamento falso. O título dizia: Despesas da festa de inauguração da Sofia, pagas com o fundo familiar. O meu queixo apertou-se enquanto eu percorria o detalhe. 5.000 euros para uma torre de champanhe. 3.000 euros para guardanapos bordados personalizados. 2.200 euros para paredes florais da Charleston Lux Events. 1.800 euros para um mixologista de cocktails exclusivo. 750 euros para lembranças personalizadas. Nenhuma dessas despesas era real. Nenhuma. E ainda assim a Carlota confirmou. Este documento está a ser passado na tua família alargada. A tua prima Mariana encaminhou-o para 3 tias. Já está em circulação. Pisquei para o ecrã. De onde veio? Anônimo, mas os metadados mostram que foi criado no MacBook da Daniela. Claro que foi. Orçamentos de festas falsos, cancelamentos falsos, casos falsos. Não havia linha que não cruzassem. Não estavam apenas a fazer-me pensar que eu estava louca, estavam a montar uma realidade alternativa inteira e a desafiar-me a viver nela. Recostei-me na cadeira e olhei para o teto por 1 minuto inteiro. Não disse nada. Então, peguei no meu telefone e abri o Instagram. Hora de um tipo diferente de declaração. Na conta Island Crane oficial, publiquei com a legenda. Eu não cancelei a minha festa. Não comprei torres de champanhe ou roupas de cama personalizadas. Mas alguém realmente quer que pensem que sim. Não haverá mais silêncio. Documentei cada manipulação e se pensam que isso não vai a julgamento, estão enganados. Família não significa silêncio. Em 10 minutos, a publicação começou a ganhar força. Mensagens inundaram-me, algumas de apoio, algumas atônitas. Algumas não diziam nada, mas enviavam emojis de coração. O Pedro repostou com uma única palavra, verdade. Entrei na cozinha, servi um copo de água e olhei para o meu reflexo na porta do micro-ondas. Pela primeira vez eu não estava assim a tentar salvar nada, nem os jantares de Natal, nem os sorrisos falsos nos chás de bebê, nem a ilusão de que a minha família ainda podia ser salva. Eu tinha parado de fingir que o fogo não era real só porque eles sorriam enquanto acendiam o fósforo. Eles queriam derrubar o que eu tinha construído, não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque eu o tinha feito sem eles. E foi então que eles pararam de tentar silenciar-me e começaram a tentar apagar-me. Eles tentaram enterrar-me debaixo de papéis, afogar-me em calúnias, excluir-me da minha própria narrativa. Então eu fiz o que eles nunca pensaram que eu faria. Eu organizei a festa de inauguração remarcada nos meus termos, sob as minhas regras com guardas em cada entrada. O sábado chegou com céus quentes e uma brisa forte o suficiente para esvoaçar os ornamentos de lilás que eu tinha pendurado na varanda. Havia flores frescas em vasos de vidro jazz suave, tocava baixo pelos altifalantes externos. Os meus convidados chegaram em ondas colegas, amigos, vizinhos, pessoas que me conheciam por quem eu era, não pela versão distorcida de mim, que tinha sido passada em ficheiros PDF e chats de grupo. Desta vez eu tinha segurança privada na entrada principal e outro posicionado perto da porta da cozinha, a mesma pela qual a Daniela tentou esgueirar-se da última vez. Cada convidado mostrou a sua identificação. Eu tinha uma lista. Se o seu nome não estivesse nela, não entraria.
Por volta das 16h30, eu estava a conversar perto da banca de limonada com o Pedro e a nossa amiga Simona quando um guarda se aproximou discretamente. Retivemos alguém no portão de trás, ele murmurou. Mulher, 20 e poucos anos, alega ser sua irmã. Não pisquei. E ela tinha uma mala de ombro grande. Revistamos. Ele fez uma pausa como se ainda estivesse a tentar entender o que tinham encontrado. Então entregou-me uma série de fotos tiradas no seu telemóvel. Dentro da mala, um garrafão de 4 litros de tinta vermelha, 2 conjuntos de luvas descartáveis, uma faixa dobrada e... O meu coração apertou. Impressões do meu quadro de inspiração de casamento. O meu rosto tinha sido riscado com um marcador preto e espesso. Ela ia arruinar tudo, pensei. E ela não veio sozinha, continuou o guarda. Ela disse algo estranho quando a paramos. A minha mãe disse para fazer o que me parecesse certo. Virei-me lentamente para a rua. Na outra ponta do quarteirão, meio escondido à sombra de uma árvore jacarandá, estava um sedã escuro. Laura. Ela não saiu. Não acenou. Apenas ficou ali, as mãos no volante, óculos de sol, a esconderem qualquer emoção que pudesse ter tremeluzido nos seus olhos, se é que havia alguma. Quando os guardas se aproximaram do seu carro, ela não argumentou, não explicou, simplesmente arrancou. Fiquei imóvel por um momento, deixando a imagem de tudo queimar na memória. Daniela apanhada com tinta e o meu rosto desfigurado. Laura esperando num carro cúmplice pelo silêncio. Tudo parecia a piada final de uma piada cruel e longa que eles vinham a escrever há meses. O Pedro juntou-se a mim enquanto o guarda perguntava. Gostaria de apresentar queixa, senhora. Não respondi de imediato. As minhas mãos não tremiam. A minha voz não estava presa na garganta. Eu estava estranhamente calma, quase cirúrgica. Não, disse eu. Hoje não. O guarda pareceu surpreso. O Pedro não. Mas eu adicionei, certifique-se de que nenhum deles se aproxima a menos de 3 metros desta propriedade novamente. E faça um relatório. Documente tudo os nomes deles, a hora, as fotos, a declaração dela. Quero um arquivo que eles não possam apagar. Ele assentiu e compreendeu. Enquanto ele se afastava, virei-me de volta para os meus convidados, para a luz do sol da tarde a derramar-se sobre o relvado, para as pessoas a rir sobre limonada e miniquiches. A festa continuou como se não tivessem acabado de tentar profaná-la. E esse era o ponto. Eles não queriam apenas perturbar a minha vida, queriam humilhar-me na frente dos outros. Queriam ver-me chorar, ver-me desmoronar. Mas eu não fui feita para desmoronar. Naquela noite, enquanto o último convidado se despedia, entrei na cozinha e coloquei o quadro de inspiração impresso que a Daniela tinha desfigurado na mesa. Deixei-o ao lado do processo judicial dos e-mails falsos do orçamento fabricado. Eu não estava apenas a recolher memórias, estava a construir um caso. Eles falharam em destruir a festa, então, a seguir, tentaram destruir-me no tribunal. Quando chegou quinta-feira, eu não estava nervosa. Estava preparada. Não emocionalmente, nenhuma quantidade de preparação poderia atenuar a ferida de ser arrastada para o tribunal pela sua própria família. Mas, legalmente, a Carlota e eu éramos inabaláveis. Tínhamos provas verdadeiras verificadas com carimbos de data e hora. E mais importante, tínhamos o motivo deles documentado e inegável. O ar da manhã estava invulgarmente parado enquanto eu saía do carro em frente ao Tribunal Civil do Condado de Charleston. Eu vestia um fato azul marinho simples, limpo, sólido. Sem acessórios chamativos, sem atitude de olhem para mim, apenas compostura. Os meus saltos clicavam com precisão pelo corredor ecoando no mármore. O Pedro ficou para trás desta vez. Não era a sua guerra para lutar. Dentro do tribunal, a Laura e a Daniela sentaram-se à minha frente 2 filas, atrás das cabeças próximas a sussurrar. A Laura parecia ter envelhecido 10 anos desde o estalo. A Daniela, no entanto, tinha o cabelo arranjado e usava um fato pastel, como se estivesse a fazer uma audição para uma revista de noivas. Uma parte de mim quase sentiu pena da sua ilusão. Quase. O juiz entrou, levantamo-nos e a Carlota começou. Ela não falou rápido, não complicou demais. Simplesmente expôs tudo os e-mails falsificados. O PDF do orçamento falso. O aviso de cancelamento forjado, capturas de ecrã da conta falsa da Daniela, no Instagram. Os metadados por trás das imagens do Photoshop, declarações de amigos clientes e do especialista em cibersegurança que rastreou tudo até um dispositivo registrado em nome da empresa da Daniela. A Carlota nunca levantou a voz, mas cada frase parecia um punhal a ser deslizado sobre vidro limpo, afiado, deliberado. Não estou aqui para expor uma dinâmica familiar disfuncional, disse ela a certa altura. Estou aqui para mostrar a este tribunal como uma mulher foi sistematicamente visada, difamada e financeiramente ameaçada por indivíduos que deveriam tê-la protegido. Ela deixou isso pairar,
E então foi a vez deles. O advogado deles tentou argumentar má comunicação, angústia emocional e até se apoiou no ângulo do direito familiar, como se os 40 mil euros fossem uma doação, não um fundo fiduciário, legalmente entregue a mim anos atrás. Quando perguntaram a Laura se ela tinha instruído a Daniela a imitar a minha conta de e-mail, ela respondeu. Disse-lhe para fazer o que sentisse que era necessário. O tribunal murmurou, o juiz levantou uma sobrancelha. Então veio o momento que quase me quebrou o testemunho da Daniela. Ela alegou que as mensagens falsas eram piadas. A minha irmã sempre foi dramática, disse ela rindo levemente. Ela entendeu tudo mal. Foi então que a Carlota tirou a pasta intitulada Intenção, capturas de ecrã, notas de voz, um e-mail especialmente condenatório, em que a Daniela escreveu a uma amiga. Ela sempre foi a filha de ouro, é hora de alguém a derrubar um pouco. O silêncio que se seguiu foi profundo e esmagador. O juiz decidiu rapidamente a meu favor. Não só afirmou a legalidade da transferência do fundo para mim, como também repreendeu explicitamente a Laura e a Daniela por ações tomadas com intenção maliciosa e prejudicial à reputação. As palavras pareciam um bálsamo para uma ferida que tinha ardido em carne viva durante meses. Do lado de fora do tribunal, vi os repórteres à espera, microfones levantados. A Laura deu um passo à frente antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Tudo isto foi exagerado. Começou ela com a voz quebradiça, mas um repórter mais jovem, talvez recém-saído da faculdade, cortou-a. Senhora, vimos os documentos. Foi isso. Não mais perguntas nem seguimento, apenas silêncio. Ela recuou como se tivesse sido esbofeteada com a sua própria história. Eu não precisei de dizer nada. Naquela noite, a Carlota, o Pedro e o meu amigo Nuno vieram à casa. Não brindamos. Não falamos de estratégia. Apenas sentamos na sala de estar, às luzes baixas, a comer comida tailandesa, para levar e a ver uma repetição do Jeopardy, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas algo tinha. E a verdade, o tribunal deu-me justiça, mas a paz eu tinha de encontrar sozinha. O vento não trazia tensão naquela manhã. Abri a porta traseira e pisei a varanda descalça com a caneca de café na mão, deixando o calor da caneca assentar nos meus dedos. Haviam passado 3 semanas desde o veredito, desde a última vez que o meu nome fora arrastado pelos registros do tribunal como um conto de advertência. Mas agora o silêncio tinha peso, tipo que se sente merecido. Dentro eu cantarolava baixinho enquanto regava a planta de folha de violino perto da janela. Ela tinha murchado durante o caos, mas lentamente estava a reviver como eu. Mais tarde naquela tarde, fui às compras no mercado local. Movi-me lentamente pelos corredores examinando os rótulos como se não os visse há anos. Quando virei para a seção de congelados, ouvi uma voz. Sofia. Era a Mariana, a minha prima do lado do pai. Não falávamos há meses. Vi as notícias, disse ela com os olhos suaves. Só queria dizer que estou orgulhosa de ti. Poucas pessoas teriam aguentado firme assim. Assenti educada, mas cautelosa. As suas palavras eram gentis, mas não desfaziam o seu silêncio quando tinha importado. Ainda assim, pairavam no ar como numa vela que alguém finalmente acendera. De volta à casa enquanto desempacotava as compras, notei algo incomum a sobressair da caixa do correio, um envelope um pouco mais grosso do que o normal, selado com um familiar arabesco cursivo Laura. Por um momento, a minha mão pairou. Debati-me se o atirava diretamente para a reciclagem, mas abri-o cuidadosamente como se estivesse a tirar uma ligadura. A primeira linha era adocicada. Ainda somos a tua família, não importa o que aconteceu. Parecia um daqueles cartões de Hallmark falsamente inspiradores que dás a alguém a quem fizeste mal, mas a quem não queres realmente pedir desculpa. Depois vieram as picadas. Poderias ter lidado com as coisas de forma diferente. A Daniela estava apenas a tentar ser feliz. Tu sempre tornaste tudo mais difícil. Parei de ler. Dobrei o papel, amassei-o ao meio e deslizei-o para a gaveta inferior da minha antiga secretária, aquela onde costumava guardar os meus diários de adolescente. Podia ficar lá selado num lugar onde as coisas infantis pertenciam. Não chorei. Não me enfureci. Apenas expirei. Eu já não estava com raiva. Eu não estava surpresa. A Laura nunca quis reconciliação. Ela queria absolvição sem a merecer. E eu não precisava que ela assumisse o que fez para que eu pudesse curar. O fecho, percebi, não exige consentimento. Às vezes é apenas uma porta fechada que escolhes não abrir novamente. Naquela noite, o Pedro apareceu com uma pequena garrafa de vinho e um saco de comida para levar do restaurante tailandês que eu adorava. Não falamos sobre a carta. Não precisávamos. Em vez disso, focamo-nos em reorganizar algumas coisas no corredor, molduras arte pequenas lembranças de que esta casa agora guardava histórias que eu tinha escolhido. Quando finalmente penduramos a última imagem, recuei para olhar. Era uma foto da festa de inauguração não da primeira, mas da segunda da verdadeira. Eu estava no centro da moldura, a luz do sol atrás de mim sorrindo, de uma forma que no início não reconheci.
Não era alegria, não era alívio. Era libertação. O Pedro pegou na minha mão. Estás bem? Assenti. Não perfeita, não completamente curada, mas bem. Porque eu tinha lutado e tinha vencido. Não apenas no tribunal, mas em escolher-me a mim mesma. Em vez da ilusão de família que exigia o meu silêncio, o meu sacrifício, a minha diminuição. Eles podiam ficar com a sua versão de amor, o tipo que vinha com condições, performances e livros de dívidas que eu nunca concordei em dever. Eu tinha parado de pagar. Às vezes a traição mais profunda não vem de estranhos, mas das pessoas que outrora seguraram a tua mão. A história da Sofia lembra-nos que manter a tua posição pode custar-te conforto, mas compra-te clareza. Porque amor sem respeito não é família, é controlo com um nome bonito. Já tiveste de escolher a paz em vez de pessoas que afirmam amar-te. Gostaríamos de ouvir os teus pensamentos nos comentários. E se histórias como esta ressoam contigo, não te esqueças de subscrever. Há mais verdade, mais cura e mais força no próximo capítulo.